Na aula de hoje vamos conhecer mais sobre os condensadores e evaporadores. Já sabemos que um condensador é um trocador de calor, cuja finalidade é transferir o calor do fluido refrigerante para o ambiente externo. Lembre-se que os condensadores trabalham a pressão alta, portanto estão aquecidos e precisam ser resfriados. Portanto, existe uma classificação quanto à forma que utilizamos para resfriar esses componentes. Os condensadores podem ser resfriados a ar ou a água. Dentre os condensadores resfriados à água, se destaca o condensador duplo tubo, o condensador carcaça e serpentina, o condensador carcaça e tubo e os condensadores evaporativos. Bem, para a seleção de condensadores resfriados a ar, devem ser levados em considerações diversos fatores, tais como consumo de energia, instalação, disponibilidade, nível de ruído, dentre outros. Esses condensadores trabalham com a capacidade na faixa de 7 a 352 kW. É usual a sua montagem em paralelo, atingindo capacidades superiores. Eles são normalmente utilizados como parte integrante das unidades produzidas em fábricas de pequena ou média capacidade. Grandes condensadores a ar também podem ser aplicados onde não é econômico a utilização de sistemas resfriado a água, devido ou ao alto custo ou à indisponibilidade de água. Os condensadores resfriados a ar devem ser elevados com relação ao nível do solo, para prevenir a acumulação de sujeira sobre as serpentinas. Deve-se ainda garantir que existam aberturas adequadas e livres de qualquer obstrução para a entrada de ar frio e para a saída do ar quente. Entradas de ar localizadas longe do lado de descarga do ar para evitar a aspiração de ar quente pelos ventiladores. Devido à grande quantidade de ar manejado por estes condensadores, eles geralmente são bastante barulhentos. Condensadores resfriados à água, quando limpos e corretamente dimensionados, operam de forma mais eficiente que os condensadores resfriados a ar, especialmente em períodos de elevada temperatura ambiente. Um desses condensadores é o condensador duplo tubo. São normalmente utilizados em unidades de pequena capacidade. Esses condensadores são difíceis de se limpar. Para concluir isso, basta observarmos a forma em espiral destes condensadores. Os condensadores carcaça e serpentina são constituídos por um ou mais tubos enrolados em forma de serpentina que são montados dentro de uma carcaça fechada. A água de resfriamento flui por dentro dos tubos, enquanto o refrigerante a ser condensado escoa pela carcaça. Embora sejam de fácil fabricação, a limpeza desses condensadores é mais complicado, mais uma vez por conta de sua estrutura tubular em espiral. Para você ter uma ideia, a limpeza interna desses tubos é feita por varetamento, ou seja, utiliza-se uma escova de aço para poder fazer a limpeza através do atrito interno às tubulações. Com o formato em espiral, dá para perceber que a limpeza não é tão simples, ou que não se atingirá uma grande área de limpeza utilizando tal escova de aço. Os condensadores carcaça e serpentina são usados em unidades de pequena e média capacidade, tipicamente 15 TR. Mas professor, o que é TR? TR é tonelada de refrigeração. Um TR equivale a aproximadamente 12.000 BTUs por hora, ou 3,5 kW. Outro condensador resfriado a água é o condensador carcaça e tubo. Estes são constituídos de uma carcaça cilíndrica, na qual é instalada uma determinada quantidade de tubos horizontais e paralelos, conectados a duas placas dispostas em ambas as extremidades. Os tubos são de cobre e os espelhos são de aço para hidrocarbonetos halogenados e para amônia. Tanto o tubo como os espelhos devem ser de aço. Esses condensadores são de fácil limpeza e manutenção, porque eles são desmontáveis e apresentam tubulações de forma reta ou linear, diferentemente dos outros condensadores que apresentam tubulações em forma de espiral. Portanto, o varetamento ou a passagem de uma escova de aço é mais fácil. Observe a figura de um condensador do tipo carcaça e tubo antes e depois da manutenção. Neste tipo de condensador, a água de resfriamento circula por dentro dos tubos e o refrigerante escoa dentro da carcaça, em volta dos tubos. Ou seja, os tubos estão imersos em água. São utilizados em pequenas e grandes sistemas de refrigeração. Os condensadores evaporativos são, em geral, utilizados para sistemas de média e grande capacidade.
Estes equipamentos apresentam uma forma de resfriamento híbrida, ou seja, é resfriado a ar e a água ao mesmo tempo. Os condensadores evaporativos são formados por uma espécie de torre de resfriamento, no interior da qual é instalada uma série de tubos, ou serpentina, por onde escoa o fluido frigorífico. No topo destes condensadores são instalados bicos injetores que pulverizam água sobre a tubulação de refrigerante. A água escoa em contracorrente com o ar, ou seja, o ar ele tende a ascender, enquanto essas pequenas gotículas de água tendem a descer em direção à bacia do condensador. O contato da água com a tubulação por onde escoa o refrigerante provoca a sua condensação. Ao mesmo tempo, uma parcela da água evapora e, num mecanismo combinado de transferência de calor e massa entre a água e o ar, a água é também resfriada. A água que chega na bacia ou na parte de baixa da torre de resfriamento encontra-se fria e é recirculada por uma bomba. E a quantidade de água na bacia ou na parte inferior da torre de resfriamento ela é controlada através de um nível ou uma válvula de boia, acoplado a uma tubulação de reposição de água. Estudaremos agora os evaporadores. Já sabemos que um evaporador é um dos componentes principais de um sistema de refrigeração e cuja finalidade é extrair calor do meio a ser resfriado. Isto é, extrair calor do ar, água, alimentos ou outra substância que se queira resfriar. Lembremos que o evaporador é o equipamento por onde passa o fluido refrigerante a baixa pressão, portanto, a baixa temperatura. E que o fluido refrigerante lá precisa sofrer evaporação. Para isso, ele precisa de calor. Podemos classificar os evaporadores quanto ao fluido que eles resfriam. Pensando nisso, um evaporador pode ser classificado como evaporadores para resfriamento de ar ou evaporadores para o resfriamento de líquidos. Dentre estes se destacam o evaporador carcaça e tubo, o evaporador carcaça e serpentina e os evaporadores de placas. Observe que alguns têm a mesma nomenclatura que os condensadores. Em um evaporador para resfriamento de ar, que é o caso de um evaporador de um split, por exemplo, o fluido refrigerante, ao evaporar no interior dos tubos, aletados ou não, resfria diretamente o ar que escoa pela superfície externa do trocador de calor ou do evaporador. O ar frio é então utilizado para resfriar os produtos contidos em uma câmara, um balcão frigorífico, uma sala climatizada, etc. Quanto à circulação do ar, esses evaporadores podem ser classificados ainda em evaporadores com circulação natural e evaporadores com circulação forçada. Os evaporadores com circulação forçada de ar são utilizados em câmaras frigoríficas, salas de processamento e túneis de congelamento, por exemplo. São constituídos por uma serpentina aletada para aumentar a troca de calor e ventiladores montados em um gabinete. Os evaporadores carcaça e tubo são utilizados na indústria de refrigeração para o resfriamento de líquidos. Eles podem ser do tipo inundado, com alimentação por gravidade, onde o refrigerante evapora por fora dos tubos. E o líquido a resfriar escoa por dentro dos tubos. Pode ser ainda de expansão direta, onde o refrigerante escoa por dentro dos tubos e o líquido a resfriar na parte de fora dos tubos. Eles podem conter vários passes ou passagens, de modo a manter a velocidade do líquido no interior dos tubos, dentro de limites adequados ou aceitáveis, evitando-se perdas de carga excessivas. Um passe é quando o fluido escoa, bate no espelho e volta. A quantidade de passes depende da capacidade do evaporador ou da potência do mesmo. Nos evaporadores chamados carcaça e serpentina, o fluido frigorífico escoa por dentro do tubo, que é dobrado em forma de serpentina, e o líquido escoa por fora do mesmo. Pelas dificuldades da limpeza da serpentina, bem como devido ao baixo coeficiente global de transferência de calor, ou seja, capacidade baixa de troca de calor, este tipo de evaporador não é muito utilizado. Portanto, se restringe a instalações com refrigerantes halogenados de pequena capacidade. Outro evaporador bastante utilizado são os evaporadores de placas. Da mesma forma que no caso dos condensadores, este tipo de evaporador está sendo utilizado cada vez mais devido ao seu elevado coeficiente de transmissão de calor, ou seja, apresenta uma alta capacidade
de troca de calor. Estes evaporadores são construídos a partir de lâminas planas de metal interligadas por curvas de tubo soldados a placas próximas. Pode ser feita também de placas rebaixadas ou ranhuras e soldadas entre si, de modo que as ranhuras formem uma trajetória determinada ao fluxo refrigerante. Observemos algumas imagens de evaporadores de placas. É isso aí, pessoal. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Até a próxima.